Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem sauda os meus irmãos e as minhas irmãs é vossa irmã e amiga, a irmã Ruth. Antes de eu passar à igreja, tudo aquilo que eu vi e escutei, pela misericórdia de Jesus na minha vida, a misericórdia infinita, a experiência que Ele me deu, gostaria de meditar na luz da palavra, pois pedi uma palavra do Senhor, aleluia. Aqui no livro de Mateus, capítulo 10, aleluia. Verso 20, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E mais no 22, assim diz a Santa Bíblia, e odiados de todos sereis por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Bendito seja o nome do nosso Deus, e essa é a segunda vez que eu estou tentando gravar este vídeo. Irmãos, quem acompanha o canal sabe desde o princípio, aleluia, que eu não tenho experiência com Deus de bucho cheio. Eu tenho que estar na oração, eu tenho que estar no jejum, e eu não vou orar, e eu não desço no propósito com a finalidade de Deus me dar experiência. Na verdade, a única coisa que eu faço, aleluia, que eu peço para Deus falar comigo claramente, em revelação, em visão, é a palavra revelada quando eu vou pregar em algum lugar. É a palavra revelada, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus, quando eu trago para o canal. Depois daí é tudo a graça de Deus, quando Ele quer Ele fala, e quando Ele não quer Ele se cala, porque o nosso Deus também é um Deus que trabalha no oculto, para confundir as trevas. O nosso Deus é um Deus que trabalha também no oculto para confundir o inimigo da nossa alma, Satanás. Então eu não vou com propósito, eu não desço na oração, no jejum, com a finalidade de ser arrebatada, com a finalidade de ter experiência, com a finalidade de ter visão. Não. O Senhor é minha fiel testemunha que eu não faço isso, nunca fiz isso. Amém? Eu queria ter experiência com Deus a princípio da minha caminhada para guardar para mim. Mas Deus me forjou, vou dizer desta maneira. Deus disse, passe para o meu povo, e por isso que eu passo. Nunca quis vir para o canal do YouTube, isso foi ordem de Deus. Então cada um de nós, ele tem um trato com Deus. E isso tem que entrar na cabeça de alguns irmãos e irmãs, que cada um tem o seu chamado, aleluia, e tem uns que não tem, amém? Tem uns que não tem. Eu tenho um chamado e eu preciso cumprir para com o Senhor. Então estava eu orando, aleluia, já em jejum, quando eu escutei a voz de Jesus dizendo que me daria uma nova experiência, aleluia. Os meus olhos espirituais foram abertos, Ele abriu a minha visão. Eu tenho a visão de olho aberto e de olhos fechados. Deus me deu este dom para trabalhar para Ele, aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus, que a honra e a glória seja dEle. E tudo quanto Ele derramar sobre a minha vida e a tua vida, seja para a honra e a glória dEle, e seja para dar frutos e trabalho para Ele, de nós darmos os frutos do nosso trabalho e levar almas para o reino de Deus. Ele disse, filha, venha que eu vou te mostrar o principado da teologia. Venha que eu vou te mostrar o principado da teologia. Pois o Senhor Jesus me disse, o meu povo que se diz meu povo, está querendo fazer isso. Este que se chama teologia, que foi projetado no inferno para trabalhar para mim. Mas digo-te que o meu povo não tem que fazer isso. Fale ao meu povo que não façam teologia. Venha que eu vou te mostrar. Eu fui como se fosse para um deserto, é assim que eu posso dizer, aonde Jesus me arrebatou. É como se fosse um deserto. E eu fiquei de frente a um principado enorme, grande, imenso. A passagem ali onde Davi derrotou o gigante Golias passou na minha frente. Porque eu fiquei tão pequena na frente daquele principado, meus irmãos, em Cristo Jesus. Eu fiquei pequenininha. Se Ele quisesse, Ele me pisaria com seu pé gigante. Se Ele quisesse, Ele me amassaria com uma mão como se fosse um copo. Ele podia me segurar como se fosse um copo. Ele podia me segurar como se fosse um copo. As minhas pernas tremiam. Eu tremia. Só que no mundo espiritual eu me vejo mais jovem.
No mundo espiritual eu não tenho essa aparência de uma mulher de 45 anos. Eu tenho a aparência de uma jovem de 20. E eu me via com toda a minha armadura, como uma guerreira de Cristo. Aleluia. Eu me via com toda a minha armadura. E aquele principado estava na minha frente. Ele bufava com muito ódio. Ele olhava para mim com muito ódio. Ele disse: se eu pudesse, eu te esmagaria. Se eu pudesse, eu te matava. Mas eu não posso. Ralamai, eu não posso. E saia a fumaça pelas narinas dele como se fosse um touro. E não tinha simetria nenhuma. Saiu uma fumaça de tanto ódio que ele estava de me olhar ali. Eu fiquei de frente com ele, a poucos metros. Foi quando Jesus disse para ele: agora fala quem você é e como você trabalha. E ele não queria falar, mas ele teve que falar. A voz dele grossa, áspera, maligna, uma coisa que não é dessa terra. E eu me tremendo, eu disse: Senhor, ele vai me esmagar aqui. Eu falei, porque eu não estava vendo Jesus do meu lado. Eu estava só escutando a voz dele: ele vai me esmagar. O Senhor disse: eu estou contigo, eu estou aqui. Aleluia. Foi quando ele falou assim: eu sou o principado da teologia. Eu tenho enganado muitos. Eu ganhei um lugar no inferno para governar. Estou arrastando e vou arrastar mais pessoas, mais almas para o inferno. Somente veja. E ele abriu um telão na minha frente. E eu vi uma igreja preta. Nesta igreja preta estava lotado de pessoas. E eu vi um pregador em cima daquele altar pregando. Irmãos, este principado, ele vinha capacitado pelo inferno. Ele vinha capacitado pelo inferno com uma armadura potente, com toda a habilidade para enganar aqueles que não querem recorrer ao Espírito Santo de Deus. Aqueles que não querem pagar preço, aleluia, na oração e no jejum para ser capacitado somente pelo Espírito Santo de Deus. Ele vinha adornado, ele era muito eloquente, ele era inteligente, ele era articulado, ele era convincente, carismático e persuasivo. Ele tinha todas essas habilidades para convencer. Era como se escutasse um político com uma oratória perfeita, com uma dicção maravilhosa, sem nenhum erro e nenhum equívoco na sua gramática linguística. Eu escutava ele falando. E aí eu vi aquele pregador ali pregando com todas essas habilidades, e do lado dele tinha um demônio pequeno. E esses demônios pequenos acompanham cada um desses teólogos que pregam nas igrejas, que não pregam doutrina, que não pregam santidade, que não pregam contra o pecado, que não pregam renúncia, que não pregam portas estreitas. Eles são capacitados pelas trevas, por Satanás. E aí ele disse: veja. E eu vi aquele demônio colocando todas as palavras na boca daquele pregador. Eles eram muito simpáticos. Eles eram muito simpáticos. Foi por isso que o Senhor me deu esta palavra, que o povo dele vai ser perseguido, vai ser odiado por amor a ele, por amor à palavra dele, por amor ao evangelho. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Na hora que eu olhei aquilo ali, eu fiquei vendo ele colocando todas as palavras. Só que quando eu olhei para a testa dele, tinha o número 666. Não é a primeira vez que o Senhor me mostra esses pregadores e pregadores da mídia satânica. Esses pregadores e pregadores que têm muitos seguidores, fãs, que não vivem, não querem aderir à doutrina, não querem aderir à santidade, que não pregam contra o pecado. Suas pregações é somente para agradar as pessoas. Suas pregações têm que se adequar ao estilo de vida das pessoas que querem continuar no erro, no pecado. Aleluia. Eu olhando aquilo ali, eu fiquei vendo aquilo ali. Ele disse: olha, eles são todos meus. Eles me pertencem. Eles trabalham para mim. Olha aí. Foi quando o Senhor Jesus disse assim: da mesma maneira que esses demônios acompanham esses teólogos, filósofos, doutores, os meus santos guerreiros que são levantados por mim, tem um anjo que acompanha eles. Existe um anjo da guarda que nos guarda. No mundo espiritual, cada anjo tem seu chamado. Tem um anjo guerreiro e tem um anjo da guarda. Nenhum nem outro faz o trabalho do outro. Cada um tem o seu trabalho.
E o anjo da guarda não é o mesmo que o anjo guerreiro. O anjo guerreiro é que acompanha os pregadores, servos e servas de Deus capacitados pelo Espírito Santo, aleluia, que foram ungidos e levantados pelo Senhor, aleluia. Os anjos guerreiros do Senhor estão capacitados, aleluia, pelos céus. Os anjos guerreiros do Senhor têm toda a sua armadura. E essa armadura, eu digo para os irmãos que não vêm de mão beijada não. Essas armaduras é fruto, aleluia, da nossa busca na presença de Deus, nosso trabalho de jejum, de oração. Tudo no mundo espiritual não é dado de mão beijada. E esses pregadores da mídia satânicas, da internet, homens de igreja preta, homens com suas vergonhas de fora, mulheres que só querem seguidores, fãs que querem agradar, eles não foram levantados pelo Espírito Santo de Deus. Eles são somente estudiosos da palavra, eles não vivem a palavra, eles são somente espectadores do evangelho, eles só querem te agradar os teus ouvidos. Veja essa pregação dele, prega contra o pecado, prega contra o adultério, contra a vaidade, contra a Jezabel, que é uma profetiza de Satanás, que está aí usando muitas mulheres. Halanemafai, labasurica labaia, ralabaxandereca labasuica lamandemafai. Ele mostrou várias igrejas, esses pregadores. E eu vi muitos do Brasil com uma oratória maravilhosa. Os irmãos recordam como eram os pregadores de antigamente? Falavam tudo errado, não tinha nem estudo, era a 7ª série, era até a quinta série, mas o Espírito Santo de Deus estava ali na boca do varão e da varoa. O Espírito Santo de Deus é suficiente, aleluia, na vida daqueles que querem ser usados por Deus. O Espírito Santo de Deus é suficiente. Rica laxalandemafai. A igreja não precisa desse lixo, é um lixo projetado no inferno por Satanás. Depois que ele fechou aquela tela ali, ele ficou na minha frente bufando. E ele disse: eu olho para você e eu vejo o brilho do homem lá de cima em você. Você tem um brilho do Espírito Santo. Você tem um brilho do Espírito Santo de Deus. Trabalha para mim. Prega a minha palavra, prega o meu evangelho, eu te dou fama. Prega, eu te dou seguidor. Porque é isso que eles querem. Eles querem agradar, eles querem seguidor. E eu estou dando para eles. O galardão deles é aqui. O tesouro deles é aqui. Eu olhei com tanta raiva para ele. Eu olhei com tanta ira, mas era uma raiva, mas eu não sei dizer para os irmãos. E eu com aquela ousadia que eu sei que era do Espírito Santo, porque aquele principado podia me esmagar. Ele podia me matar ali mesmo, se não fosse Deus na minha vida. Eu disse: eu nunca vou pregar a tua palavra. Eu nunca vou pregar o teu evangelho anátema, porque foi isso que ele usou. Eles pregam o meu evangelho anátema, o evangelho maldito. Eu nunca vou pregar doutrina até a morte. Eu vou pregar santidade até a morte. Eu não preciso disso. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele bufou. Ele ficou com muita raiva de mim. Foi quando Jesus apareceu do meu lado e disse bem assim para ele: agora você volta da onde você pertence. Foi que abriu aí um portal no chão, assim, um buraco enorme negro, e ele pulou para dentro como se fosse um macaco. É assim que eu posso dizer para os irmãos. O Senhor olhou para mim: você escutou o que ele disse? Você escutou o que ele disse? Que ele está arrastando muitos para o inferno e vai arrastar ainda mais. Você escutou o que ele disse, minha filha? Que ele tem colocado na boca desses pregadores a sua palavra. Ele tem capacitado esses homens e mulheres. Filha, diga para os meus filhos não fazerem teologia. Diga aos meus filhos recorrerem somente ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é suficiente na vida daquele, aleluia, que é levantado pelo Senhor. E o Senhor me disse mais, aleluia, bendito seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Ele disse que quando as pessoas fazem teologia, ela abre os portais do inferno. Vem enfermidade, vem tribulação, vem problemas. Elas ficam até com a mente cauterizada, retrocedendo. Xaraia, alaia. O Senhor me disse isso. Eu disse: eu pregarei até o fim, Senhor. Até o fim. Certamente tem pessoas que vão escutar esta mensagem e estão querendo ser pregadores e têm dificuldade em entender a palavra. Irmãos,
Eu vi uma pregadora nesse mesmo portal que esse demônio abriu, que esse principado abriu, com uma segurança. Só que aquela segurança ali era da carne. Aquela segurança ali era da carne, não era do espírito. Aleluia. É por isso que o Senhor me deu. Bendito seja o nome do nosso Senhor. A orientação para falar por meio da palavra dele. As maneiras que o Espírito Santo de Deus liberta um aprisionado no mundo espiritual. E uma delas é a palavra. Se a palavra está vindo da boca daquela pessoa e não está causando efeito, algo está errado. Se a palavra está saindo e você está saindo vazio da igreja, rica labaia, algo está errado, meus irmãos e minhas irmãs. Se você está entrando na igreja e o pregador e a pregadora está pregando e você não está saindo cheio do Espírito Santo, você não está saindo renovado, você não está saindo visitado, você não está saindo alimentado, tem algo errado, porque a palavra fiel e verdadeira que vem do trono, que vem da glória, ele vem e não volta vazio. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Eu não pedi para ter experiência com Deus não, meus irmãos. Eu não tenho de bucho cheio não. Mas ele pela misericórdia me escolheu. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Como ele é maravilhoso. Como ele é maravilhoso. Eu não sei como as pessoas que se dizem servo de Deus, que querem ser moradores do céu, querem recorrer a coisas da terra para ser capacitado, quando é o próprio Espírito Santo de Deus que capacita, quando é o próprio Espírito Santo de Deus que joga o óleo na cabeça dos seus santos e que nos dá tudo que precisamos para trabalhar a favor do reino de Deus. Por isso, quando eu iniciei a minha caminhada, o Senhor me proibiu de fazer teologia. Ele disse: filha, não faça. Leia somente minha palavra. Ore, jejue, se consagre, se separe. E meu Espírito Santo vai falar com você. Ele vai te ensinar tudo. Ele vai te guiar tudo. Ele vai te acordar para orar. Ele vai te acordar para meditar na palavra. Ele vai te ensinar tudo. Nós temos, aleluia, o Espírito Santo de Deus que está na terra trabalhando. Bendito seja o nome do nosso Deus. Sabe por que esses homens e mulheres recorrem à teologia, recorrem a cursos pagos na terra? Porque não querem pagar preço. Eles não querem pagar preço no jejum e oração, porque para ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus, tem que levar uma vida de consagração, tem que levar uma vida de separação, rilabaia, tem que levar uma vida, aleluia, de busca, de joelho marcado, na oração, no jejum. Bendito seja, é esse soldado que incomoda as trevas, é esse soldado que combate o pecado, é esse soldado, bendito seja o nome daquele que vive para sempre, que incomoda o inferno. Aleluia. Quando aquele pregador falava, eu via fumaça saindo da sua boca. E o Senhor me fez recordar que aquele principado olhou para mim com uma ira e disse: quando você prega a palavra, sai espada da tua boca, sai fogo da tua boca. É isso que acontece comigo e com você, que somos capacitados pelo Espírito Santo. É isso que acontece comigo e com você, aleluia, com o soldado que é levantado por Deus, quando nós pregamos a palavra fiel e verdadeira, genuína, pelo Espírito Santo, porque a igreja de Cristo não está preocupada em agradar não, porque o Senhor disse que nós não vamos agradar. Olha só, meus irmãos em Cristo Jesus, quantas pessoas escutam minhas pregações e falam que é o diabo me usando, que fala que é Deus, que não é Deus na minha vida, que fala que eu estou caída, como chegou aos meus ouvidos. Esta semana, o Senhor me está mandando falar o que aconteceu esta semana. Ontem, aleluia, uma irmã entrou em contato comigo. Todos que acompanham o canal sabem que o meu canal não se trata só de experiência não. Este canal se trata de levantar um povo de jejum, de oração e das madrugadas. Estava aqui eu me preparando para meditar na palavra, quando fui olhar meu celular e tinha uma mensagem de uma irmã chorando. Eu tinha acabado de entregar o meu jejum. Aleluia. Ela disse: irmã Ruth, eu estou para ficar louca. Ela chorou: eu estou para ficar louca, os demônios me querem deixar louca. Eles mandam seta todo tempo na minha mente. Eles mandam seta todo tempo na minha mente, até dizendo que você não é de Deus. Até de você eles ficam falando: pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu sei que no fundo você é mulher de Deus. Me ajuda, por favor.
Na hora que eu escutei aquilo ali, na hora, foi automático. O Senhor disse, deixe tudo que você está fazendo. Vá dobrar os joelhos e ore por ela. Eu só oro pelos outros, pelo WhatsApp, quando o Senhor me manda. Quando o Senhor tem um tratar com cada um. Eu não posso, se são 200 mensagens, imagina se eu for orar individualmente por cada uma dessas pessoas, não tem condições. Aonde vai parar a minha vida espiritual se assim eu fizer? Então eu oro no conjunto por todos. Então o Senhor me levantou para estar na madrugada com os meus irmãos. Irmãos queridos, o céu é minha fiel testemunha. Aleluia. Que eu dobrei os meus joelhos, eu disse, eu vou te chamar, minha irmã. Eu chamei ela, disse, você está na sua casa? Ela disse, eu estou. Então vá para o quarto que eu vou orar por você. Ela disse, obrigada, irmã Ruth. Peguei e fui orar. Quando Satanás escutou a minha voz, ele caiu endemoniado do outro lado. Aí eu tive que fazer chamada de vídeo. Irmãos, eu quero passar exatamente aquilo que eu vi no mundo espiritual. Aquela irmã não tinha vaidade nenhuma. Não tinha vaidade nenhuma sobre ela, não tinha saia rachada, não tinha unha pintada, não tinha cabelo pintado. Ela estava toda composta, toda na doutrina estereótica. Ela se arrastava que nem uma cobra. Eu disse, amarra, Jesus. Amarra. Pode amarrar, Jesus. Amarra. Ela se arrastava que nem uma cobra. Eu vi uma anaconda em volta dessa irmã todinha. Dos pés à cabeça uma anaconda, igual as anacondas que eu vi no inferno. Eu pedi o fogo de Jesus. Pedi para ele falar quem ele era. Eu disse, quem é você? Quem é você? E não queria falar. Eu disse, o Espírito Santo de Deus me está revelando que é uma legião de demônios que está aí. Fala quem é você. Em nome de Jesus, fala quem é você. E foi que ele falou, eu sou Exu Caveira e ela é minha. Eu falei, ela não é tua, ela é de Jesus. E eu falei, diabo, me fala uma coisa. Qual é a legalidade que ela está dando? Porque eu estou vendo que esta mulher vive a doutrina estereótica. Não existe bagagem do Egito sobre ela. Me fala qual é a legalidade que ela está dando para você. E sabe o que foi que aquele demônio respondeu? Ele disse, é o coração dela. O coração dela é negro. O coração dela é negro. E ela não gosta nem de orar e nem de jejuar. E ela é minha. Eu disse, agora que você falou, você vai pegar a tua tropa. Você tá vendo esse buraco que tá abrindo aí do teu lado? Você vai descer pro inferno, que é de lá que você pertence. Na hora que eu comecei a orar pelaquela irmã, eu vi demônios saindo da costa dela, da mente dela. E cada demônio que saía, ela sentia uma leveza pelo Espírito de Deus. O fogo do Espírito Santo desceu naquele quarto, queimando os demônios que estavam na vida daquela irmã. Meus irmãos, eu vi um trono de Satanás feito na mente dela. Eu vi um trono de Satanás feito no coração dela. Eu vi um trono. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Então, ser crente não é brincadeira. Servir a Deus não é do nosso jeito, não é do teu jeito, nem do meu jeito, é do jeito do Senhor. E depois que ela voltou à consciência, porque quando a pessoa cai endemoniada, ela perde a consciência. Ela voltou. Ela disse, irmã Ruth, eu senti uma cobra em volta do meu corpo. Ela disse, o diabo estava colocando na minha mente que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu falei, assim diz o Senhor dos Exércitos, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, hoje ele muda o teu cativo. Bendito seja, por favor, faz as campanhas, porque ela me disse que ela não conseguia concluir nenhuma campanha. Então aquele que não é de oração e nem de jejum vai ser morada de Satanás. Aquele que não é de jejum nem de oração, de consagração, de separação, ele vai ser morada do diabo. É isso que o diabo quer, arrastar ao máximo. E vendo esta marmotagem de Satanás por trás da teologia, este principado me oferecendo essas coisas, dizendo que ele ofereceu a esses outros. Só que nós, irmãos, que queremos morar no céu, o Espírito Santo de Deus é suficiente na nossa vida. O Espírito Santo de Deus reverte nosso coração, blinda nosso coração, blinda nossa mente, para que a gente não esteja vulnerável aos ataques de Satanás. A teologia, ela cauteriza a mente, porque essas pessoas pensam que elas estão marchando, elas pensam que elas estão granjeando, elas pensam que estão agradando ao Senhor, mas elas estão caminho rumo ao inferno. E eu vi a Mazalina naquele portal, ele disse, alguns deles, o tempo deles na terra está terminando e eles vão descer para baixo. Ricalaia, Alaxandere Calamaia.
não querem ser capacitados pelo Espírito Santo. É muito mais fácil. O diabo dá tudo muito rápido. Não creia nisso. Como crescer na graça muito rápido? Como sei o que é muito rápido? Irmão, não creia, porque isso não existe. Quem dá tudo muito rápido é o diabo. No mundo espiritual, dentro dos critérios do Senhor, tudo é graduativo. Deus deposita algo sobre você, Ele vê que pode depositar algo sobre você ou sobre mim. Ah, passou no teste, mais unção. Ah, passou no outro teste, mais unção. É assim que funciona. Nós temos que basicamente ganhar a confiança do Senhor para Ele depositar sobre nós aquilo que nós precisamos, aleluia, para trabalhar para Ele. Depois de ter visto aquele portal, depois do Senhor ter me dito para me passar para a igreja, o que eu vi e escutei com uma alerta de que o Espírito Santo é suficiente na nossa vida, é somente Ele que nós precisamos. O Senhor me trouxe de volta dessa experiência curta, mas muito rica, em saber que eu estou marchando rumo ao céu, em saber que eu estou pregando doutrina, santidade e renúncia, e eu vou pregar até o fim, doa quem doer. E sabe por que o Senhor me trouxe isso desta irmã? Porque o diabo falava para ela no ouvido dela: não chama ela não, que ela não é de Deus. Não chama ela não, que ela não é de Deus. É assim que o diabo coloca na mente das pessoas, de não gostarem da minha voz, de não gostarem das minhas pregações, porque o que eu prego combate a carne, combate o erro. Aleluia. Coloca antipatia assim a mim, sem me conhecer, sem nunca ter me visto. O diabo coloca isso na mente dessas pessoas, mas você vai olhar, sua vida espiritual é derrotada. Irmãos, não aceite ser um derrotado no mundo espiritual. O Senhor não vai dar fama para o seu povo aqui. A nossa fama, sabe onde que é? É no mundo espiritual. É lá que nós temos que ser famoso. É no mundo espiritual. É no mundo espiritual que o Senhor derrama autoridade. Esses homens, eles não são nem recitados nas reuniões que tem no inferno. Quem é recitado nas reuniões lá no inferno são os que pregam santidade contra o pecado, doutrina e porta estreita. É este povo que está na mira do diabo. É este povo que está na mira do inferno. Porque ele sabe, aleluia, que a palavra do Senhor não passou por reforma e nunca passará. Ela continua sendo estreita, ela continua sendo apertada. E aleluia, e o céu é tomado a forças. Para entrar ali no céu, vamos ter que lutar com Satanás. Para entrar ali no céu, aleluia, vamos ter que ter guerra com o diabo. Para entrar ali no céu, nós vamos ter confronto com o inferno. Não existe, meus irmãos e minhas irmãs, uma forma de salvação, de entrar no reino de Deus de braços cruzados, sem fazer nada. Não existe. Não existe. Irmãos queridos, depois que eu tive esse confronto espiritual com esta legião, porque era uma legião que estava nessa irmã, deu um colapso de choro em mim. Deu um colapso de choro em mim de ver tantos crentes que vivem doutrina, mas não são libertos. De ver tantos crentes que vivem só a doutrina do corpo, mas ainda não nasceram de novo. De ver tantos crentes, olha só, o diabo falou, o demônio falou, é o coração. Quantos têm o coração cheio de frutos de Caim? Vingança, fofoca, contenda, disse-me disse. Quantos têm um coração cheio de vingança, que gosta de ver o circo pegar fogo? Falam que são de doutrina, mas seu coração está manchado. O diabo acusou ela, é o coração dela, e ela não gosta de orar e nem jejuar. Ou seja, ele usa essa fragilidade, essa fraqueza para ele atacar. E mais, ela estava cheia de enfermidades. Eu estou ficando doente, irmã Ruth. Eu estou cheia de enfermidade. O diabo queria matar ela pouco a pouco. Eu disse, por favor, no nome do Senhor Jesus, eu vou começar uma campanha de 40 madrugadas. Venha e faça conosco esta campanha. Eu vou respeitar o horário. Eu vou iniciar 3 horas da manhã e terminar 4. Faça um esforço para que o Senhor purifique mais você. Aleluia. Ela sentiu aquela leveza. O diabo jogando seta que ela tinha blasfemado contra o Espírito Santo, meus irmãos. É isso que acontece quando nós pregamos as palavras. Aqueles que não são libertos, o diabo fica dizendo, ela não é de Deus não, ele não é de Deus não é Deus usando não. Olha aí, eu usei. E é a pessoa que não é liberta. É a pessoa que não é liberta que o diabo está falando para ele sair dali e não escutar a pessoa. Lá em Curitiba, a missionária Doralice pregou uma pregação tremenda.
Eu olho para minha irmã pregando ali no altar, eu disse, não é mais a missionária Doralice que está pregando, não, é o Espírito Santo de Deus. Eu olho para o pastor Cruz pregando, mas não é mais ele pregando, não, é o Espírito Santo, porque ele começa a marchar ali, aleluia, no altar. Ela dá aquele pulo ali, quem já viu ela pregando, ela dá aquele pulo ali, que aquele pulo é um mistério que ela tem com Deus. Não é mais a minha senhora Doralice que está pregando ali, não, é o Espírito Santo de Deus puro na boca dela. E a irmã que estava lá em Curitiba com o esposo dela disse que o diabo sussurrou nela dizendo que a missionária Doralice não era de Deus. Ainda foi lá pedir perdão para ela. No final da ministração, quem aceita Jesus? O marido dela, que há muito tempo ela vinha orando para ele aceitar Jesus. O diabo sabe aonde existe a palavra fiel e verdadeira. Ele sabe. E ele vai jogar seta. Os irmãos acham por quê que as igrejas da Porta Larga estão lotadas? E acho porque que as pessoas que têm ministério simples lutam tanto para trazer as almas. Porque nós vamos ter que enfrentar Satanás para ganhar almas para o reino de Deus. E da mesma maneira vamos ter que enfrentar o inferno para morar no céu. Não existe como morar no céu sem fazer nada, de braços cruzados, somente indo uma vez à igreja e viver a minha vida rotinária sem fazer nada. É uma guerra para ir morar no céu, aleluia. Ele é tomado a forças. Tem que ter persistência, consistência, perseverança, fé, insistência. Aleluia. E comunhão com o céu. Bendito seja. Depois dessa experiência, o Senhor me trouxe a igreja do Senhor. E estou passando o que eu vi. Eu fico com a palavra. Eu fico com o Espírito Santo de Deus na minha vida. Para mim, ele é suficiente. Ele tem me ensinado tudo até o preciso momento. E vou ter que comer muito... Como diz a missionária Doralice, toicinho com cabelo para aprender. Eu não vou aprender com homem nenhum, vou aprender com o Espírito Santo de Deus. E com aqueles que têm o Espírito Santo em sua vida, que são soldados, ortogados, levantados e capacitados por aquele que habita nas alturas. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se assim o Senhor permitir, eu volto. Shalom, meus irmãos.